Amém. Graças a Deus. É uma alegria estar adorando o Santo Deus com você, meu irmão, minha irmã. Saúdo a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Chorozinho, os amados irmãos ali da Congregação Presbiteriana Campestre 2, os amados da Congregação Presbiteriana lá em Sítio Uruá. Trazemos nosso abraço e a saudação à Igreja Presbiteriana de Pajuçara nesta manhã, à Igreja Presbiteriana do Sítio Santo Elias, lá de Serra de Meruoca, e a todos, irmãos e irmãs, que estão conosco, adorando a Deus. E nesse culto matutino, em que nós realizamos a Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, dando ênfase à oração de Paulo. Que você possa abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, para compartilhar conosco, lermos juntos e adorarmos ao Senhor com a leitura de sua palavra. Iremos falar sobre o mistério revelado a Paulo e a sua oração fervorosa. No capítulo 3, nós temos do verso 1 até o verso 21, o apóstolo Paulo falando do mistério que Deus o revela, e ele faz uma oração fervorosa. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo as forças operantes do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja
e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo começa o seu capítulo 3 desta carta, tratando do mistério que Deus o revela. E ele vai nos dar o entender o mistério que foi revelado a Paulo. A palavra mistério na nossa língua portuguesa, no nosso dicionário, significa algo obscuro, oculto, escondido. Mas na língua grega, qual Paulo escreve, a palavra mistério, tão empregada por ele nessa carta aos Efésios, ele usa essa palavra várias vezes. A palavra mistério aqui significa uma verdade que está sendo dada, que está sendo descoberta, uma verdade que está sendo mostrada. E o apóstolo Paulo, ele diz do versículo 1 ao versículo 6 que Deus lhe revelou o mistério do Evangelho. Qual então esse mistério que se tornou conhecido? A resposta está no versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo está mostrando para a igreja e para os crentes judeus, para a nação, para Israel, para o povo judeu, que Deus tem um propósito eterno com a sua igreja, estabeleceu um propósito em unificar, em congregar em Cristo Jesus homens, não só judeus, não só israelitas, não só descendentes de Abraão segundo a carne, mas homens e mulheres de todas as etnias, de todas as raças, tribos e nações, gentios, os gentios do mundo inteiro. O Senhor Deus tem um propósito eterno em trazer vidas de todas as nacionalidades, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e formar um povo para o seu louvor e para a sua glória. Uma igreja, um povo que Paulo vai revelar como sendo corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então Paulo está expondo esse mistério no capítulo 3, e ele diz que os gentios, crentes no Senhor Deus de Abraão, são igualmente com os descendentes de Abraão, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes. Paulo está declarando que, ao contrário da nossa situação anterior, antes de conhecer a graça maravilhosa de Deus, em Efésios capítulo 2, tanto os gentios quanto os judeus estavam mortos nos seus delitos e pecados, agora herdeiros da mesma bênção, participantes da mesma promessa. Resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa de judeus com gentios por meio da união de ambos com Cristo. O Antigo Testamento mostra que Deus tinha um propósito para os gentios. Deus havia prometido a Abraão que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio da posteridade dele. Que o Messias, o Cristo, receberia as nações por herança, que Israel seria dado como luz às nações, e que um dia as nações fariam uma peregrinação a Jerusalém, e até mesmo fluiriam para ela como um rio poderoso. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo na sua igreja, em igualdade, sem qualquer distinção.
esta união completa entre os judeus e gentios, e Cristo era radicalmente nova, e Deus a revelou a Paulo, vencendo todo o preconceito judeu. Nós sabemos que o povo israelita, por ter os patriarcas, por ter recebido a lei e os profetas, eles tinham todo um privilégio, sim, espiritual, e eles até começaram a se soberbecerem e a querer privatizar Deus, e eles entendiam que o Messias vindouro, o Salvador, o Cristo, o descendente de Abraão, de Davi, seria deles, peculiar de Israel. Então Paulo desvenda esse mistério, mostrando que o propósito de Deus é constituir o povo para a sua exclusiva glória. Povo esse constituído de judeus e gentios. Que o propósito de Deus começa assim com Abraão, começa assim com a descendência de Abraão, com Israel, mas não para com Israel. O propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro com a sua graça soberana e formar de todas as nações, de todos os povos, uma igreja, um povo para o seu louvor e para a sua glória. Então Paulo se detém a mostrar esse mistério que Deus lhe deu. No final do versículo 6, ele escreve que é por meio do Evangelho que os cristãos, judeus e gentios, são unidos a Cristo. Então aqui encontramos mais uma definição de Evangelho, que podemos dizer revelação do mistério divino, que realmente é o Evangelho da graça de Deus, que nos abre o entendimento e o coração, que nos revela, que nos mostra o propósito de Deus para conosco, para a nossa salvação. O Evangelho é a fonte através da qual o próprio Espírito Santo nos direciona a Jesus, abrindo nosso entendimento para crermos e para também vir fazer parte, ser membro da família de Cristo. Por isso Paulo diz: pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. E ele diz no versículo 8 que a ele, Paulo, o menor de todos os santos. Paulo diz no verso 8, a mim, o menor de todos os santos. É provável que Paulo estivesse fazendo aqui um jogo até de palavras do seu próprio nome, pois o seu nome Paulo significa pequeno. E há uma tradição que diz que Paulo também era um homem de pequena estatura. Interessante. Por isso ele diz a mim, o menor de todos os santos. Mas ao afirmar esta palavra, Paulo também está revelando a sua humildade de coração. Paulo se considerava muito pequeno para anunciar tão grande salvação. Os tradutores e comentaristas se esforçam para traduzir a palavra insondáveis, riquezas de Cristo. E eles dizem que significa inexploráveis, incompreensíveis, significa inesgotáveis, imperscrutáveis, incalculáveis. Realmente Cristo é eterno. Cristo é a fonte de todo bem, a fonte suprema de todo amor, de toda a sabedoria, de toda a grandeza, de toda a salvação. Por isso o Evangelho, ele é esta manifestação, essa revelação de Deus a mim e a você, das insondáveis, das inexploráveis, incalculáveis riqueza de Cristo. Homem rico é aquele que tem Cristo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Mulher rica é aquela que tem Cristo, a verdadeira riqueza, a verdadeira fonte de toda a riqueza é Jesus Cristo. Não do ouro, da prata terrena, limitados, que se corroem, que se destrói, que perece. A sua riqueza
de vida, uma riqueza de paz, de salvação, uma riqueza de Deus, uma riqueza do céu, plenitude de vida, riqueza eterna. Por isso é fonte inesgotável, fonte limitada, que sacia a alma, que sacia plenamente cada necessidade da nossa vida. Esse Jesus Cristo apresentado por Paulo no Evangelho. Manifestar o mistério a todos os homens. No verso 9, Paulo diz que este amor de Cristo inexplorável, inesgotável, insondável, é grande demais para se ocultar. Paulo manifesta o propósito de Deus na vida dele, manifestar o mistério do Evangelho a todos os homens. No versículo 9 ele fala assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Paulo tem o desejo de manifestar, de pregar, de anunciar, de esclarecer, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. O verso 10 a 13, ele diz que esse propósito de Deus com a igreja é para que, através da própria igreja, dos humildes servos e servas de Cristo, Deus quer revelar sua multiforme sabedoria a todo mundo, a todo o universo, inclusive. No versos 10 a 13, ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aqui, meus amados, a igreja, como comunidade multirracial, multicultural, é como uma tapeçaria. Seus membros de uma vasta gama de situações singulares, formando uma só peça. Com essa palavra, o apóstolo quer dizer que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Deus usa e se manifesta na vida dos seus eleitos, dos seus pequeninos, de todos os povos, de todas as nações, de forma que Deus sabe trabalhar usando cada vida para o seu louvor e para a sua glória. Assim como ele fez com Paulo, que se considerava pequeno, menor de todos os santos, mas o Senhor agia nele com graça abundante. A igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo manifesta a sabedoria de Deus de maneiras variadas. Não é então sem motivo que muitas vezes uma igreja é totalmente diferente da outra. Por quê? Ou melhor, para quê? Para que o Senhor seja glorificado de muitas formas. Por isso, tentar copiar receitas de sucesso de uma igreja pode não ser o caminho adequado. Cada povo é um povo, cada língua é uma língua, cada raça é uma raça, cada nação é uma nação, tem a sua peculiaridade. E Deus, que é o Criador de todas as coisas e sábio, soberano e supremo, Ele tem a sua forma de agir no seio da sua igreja, em todas as épocas e em todas as nações e em todos os lugares, de forma que é mistério, é graça, é amor divino. Quem são os principais e potestades que Paulo menciona? Inclusive a multiforme sabedoria de Deus será conhecida até dos principais e potestades nos lugares celestiais. Estou em foco aqui poderes. É a palavra que Paulo usa para poderes, principais e potestades. Está em foco poderes angelicais superiores que habitam nas regiões ou nas esferas celestiais. Os anjos e não somente os homens.
Deus, mediante a sua igreja, realiza feitos tremendos, grandiosos, que até os anjos celebram e glorificam a Deus. Nos faz lembrar as parábolas do Senhor Jesus Cristo, quando ele falou a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida. Ele dizia sempre, ao concluir aquelas histórias que ilustravam a salvação de uma vida, de um perdido pecador, Jesus sempre dizia: assim também haverá júbilo dos céus, assim também haverá louvores dos céus. Os anjos louvam, celebram e glorificam por um pecador que se arrepende e se encontra perdido e nasce de novo e é regenerado por Cristo, pelo Espírito de Cristo, e bebe da água da vida e é salvo em Cristo. A glória, louvores, celebrações, júbilo dos céus. Creio que é este momento que Paulo tem em mente quando ele diz que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora no presente do mundo terreno e até dos principais e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo faz esta exposição mostrando a grandiosa obra que Deus tem e está realizando na vida de judeus e gentios, unidos em um só corpo, e agora ele começa a orar, no verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, e esta causa é a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. Ele repete essa expressão no primeiro versículo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está preso, ele está escrevendo esta carta de uma prisão. Ele se chama aqui no capítulo 4, versículo 1, Paulo se identifica: eu, o prisioneiro do Senhor. Mas ele está preso, mas como ele bem diz, a palavra de Deus não está algemada e não está aprisionada. A palavra fluía dos lábios da vida de Paulo. Mesmo ali na prisão de Roma, ele prega o Evangelho e escreve as suas cartas da prisão, entre elas a carta aos Efésios. E agora ele ora pela igreja. Nós precisamos orar pela igreja, pela família espiritual de Deus, pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós temos que ter o amor pela igreja do Senhor. Nós temos que amar, honrar, valorizar o Evangelho de Jesus Cristo e vivermos uma vida autêntica, uma vida que venha confirmar o Evangelho nas nossas vidas. Que Cristo seja glorificado na sua igreja, que somos nós, templos vivos e morada do Espírito Santo. Eu quero destacar esta oração, mistério revelado e fervorosa oração de Paulo. No capítulo 3, versículo 14 ao 16, nós temos a introdução à oração de Paulo, quando ele diz: por esta causa. Que causa nós temos aqui? O eterno propósito de Deus revelado no Evangelho de Jesus Cristo e a própria igreja, o corpo de Cristo. Me ponho de joelhos, mostrando uma posição de humildade e temor e confiança. Ele diz que esta família toma o nome, toda a família, tanto do céu como sobre a terra. Essa família é a igreja, tanto a do céu, a que já está com Cristo, já partiu para estar com Cristo, e a igreja militante, que ainda está na terra, na sua peregrinação, na sua jornada. A igreja que ainda está na terra, que necessita das nossas orações, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. A seguir, Paulo usa 4 palavras para expressar o conteúdo da sua oração:
força, amor, compreensão e plenitude. Paulo pede aqui, resumidamente para a igreja, para a minha vida, para a sua, ele pede força, amor, compreensão, plenitude. O conteúdo da oração de Paulo está ali, os seus pedidos, dos versos 16 a 19. Na primeira parte dessa oração, o apóstolo olha para o ponto mais íntimo do cristão, o seu homem interior, o coração. Isso faz todo sentido, porque é o primeiro local para onde Deus olha. Deus olha para o nosso interior. Por isso Paulo continua, para que, segundo a riqueza da sua glória, verso 16, Deus vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito do homem interior. O Espírito Santo habita no homem interior, na sede da nossa vida, do nosso ser, na alma, no Espírito. E Paulo pede para que nós sejamos fortalecidos no homem interior. Fala da vida íntima com Deus, fé, confiança, certeza do amor de Deus, certeza da graça, do perdão. Fala da confiança firme no Senhor. Então ele pede para que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito Santo, do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A princípio podemos pensar que não era necessário Paulo pedir para que Cristo habitasse no coração da igreja. Mas nós temos aqui que Paulo quer que aconteça uma habitação cada vez mais intensa. Ele está falando de intensidade, de plenitude. Evidentemente, Cristo já habita em nosso ser e nossos corações, mas Paulo está pedindo que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, mais controlados, governados pelo senhorio de Cristo, que sejamos completos do Senhor Jesus em nossas vidas, cuja sede é o coração, arraigados e alicerçados em amor. No verso 17, se na primeira parte Paulo estava preocupado com o coração, agora ele está interessado nas raízes. Para isso usa duas figuras de linguagem, uma da botânica, enraizados, arraigados, e a outra figura da construção, da arquitetura, alicerçados. O alicerce é a base, o fundamento, o sustentáculo. Dessa forma, o apóstolo Paulo está comparando a vida do cristão a uma árvore bem enraizada e a uma casa bem edificada. Nos dois casos, a causa da estabilidade, da sustentação é a mesma, o amor. O amor há de ser o solo em que a vida cristã deve ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que as nossas vidas devem ser edificadas. Paulo está querendo que a igreja tenha fundamentação e raízes profundas no solo do amor de Deus, no solo do amor de Cristo. No verso 18, ele pede conhecimento, ele pede sabedoria, e a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, a fim de poderes compreender com todos os santos. O amor de Cristo é tão alto quanto o mais alto dos céus, tão profundo quanto o mais profundo dos oceanos e abismos, largo o suficiente para abarcar o Oriente e o Ocidente, comprido para abranger o Norte e o Sul. Então ninguém está fora do raio da ação do amor de Jesus Cristo. E só realmente
pelo Espírito Santo, é que nós podemos perceber, compreender, entender um pouco o grande amor de Cristo. No verso 19, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Precisamos conhecer o amor de Cristo. E Paulo ora para que venhamos a conhecer esse amor eterno, incondicional de Jesus Cristo. Tomados de toda a plenitude de Deus, no verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude é uma palavra bastante usada na carta aos Efésios. O apóstolo deixa claro que ainda temos espaço para crescer e crescer em Cristo. Como indivíduos, devemos nos encher do Espírito Santo. A igreja deve crescer em Cristo até atingir a plenitude de Cristo, como ele diz em capítulo 4, versos 13 a 16. A plenitude, a maturidade, a perfeição em Cristo. Paulo está desejando que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Isto fala da maturidade, da perfeição, da santificação da igreja, do crescimento da igreja na palavra e em Cristo e no amor. John Stott afirma que a plenitude é a capacidade que temos de ficar cheios de Deus até o limite, sem deixarmos de permanecer humanos. Mas a plenitude de Deus também aqui aponta para o futuro, para a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para o dia de Cristo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. O apóstolo está orando para que a igreja do Senhor seja plena, madura, cheia do amor de Cristo, da plenitude de Deus. Que a igreja, ela não ande, não retrocede, não volte atrás, mas que a igreja, ela se firme, se solidifique em Jesus Cristo e ela avance em santidade, em amor, em crescimento. No verso 13 do capítulo 3, o apóstolo Paulo demonstra esse cuidado. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Paulo está querendo animar os amados irmãos, dizendo: não desfaleçais nas minhas tribulações. Que Paulo está preso, ali sofrendo luta, perseguição, tribulação, sendo chamado para depor, sendo levado ao tribunal. E Paulo diz: não quero, irmãos, que vocês desfaleçam. Pelo contrário, ele diz: não desfaleçais nas minhas tribulações. Não quero que desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ou seja, na força, na ousadia, na confiança, na perseverança da igreja estaria a glória daquela igreja e a nossa também. No versículo de número 12, ele vai dizer aqui que nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Cristo. Nós temos confiança em Deus, acesso a Deus com ousadia mediante a fé em Jesus Cristo. A conclusão da oração de Paulo está no verso 20 ao verso 21. E a conclusão da oração de Paulo: Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso e nem inativo e nem morto. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a oração e responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. Às vezes, sem mesmo pronunciarmos palavra alguma, pensamos
E às vezes nem ousamos pedir, mas o Senhor Deus, generosamente e poderosamente, responde à nossa oração, quando muitas vezes nós nem chegamos a falar, a expressar com palavras, porque Ele sonda o nosso coração, conhece a nossa mente. Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos, porque sabe tudo e tudo Ele pode realizar. Ele é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas, mas Ele é um Deus superabundante. A sua graça é superabundante. Versos 20 e 21, quero ler e concluir a meditação desta manhã. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Palavra maravilhosa. Ore, confiando, tendo certeza, convicção, fé, ousadia, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a meditação, capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós meditamos sobre o tema Mistério Revelado e uma oração fervorosa. Que Deus abençoe a minha vida e a sua, nossas vidas. Vamos orar e implementar a bênção apostólica. E lhe convidamos para às 18 horas estar conosco. Entre online, no Face da IPB Pajuçara e Francisco Hilton Rocha Matias. E teremos um culto às 18 horas, adorando a Deus, orando pelas famílias, exaltando esse Deus todo-poderoso, cheio de graça, amor e bondade. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela manhã, por este dia, pela honra, o privilégio que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, de adorar o Senhor, de louvá-lo, de falar a tua palavra. Pedimos a graça que o teu Espírito Santo ilumine-nos, dando a graça de entender a mensagem deste dia, que cada um possa viver a fé em Jesus Cristo, em toda a confiança, em toda a ousadia, em toda a perseverança, e que o amor de Cristo, que o amor de Deus, seja derramado em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus esteja controlando, conduzindo a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida da Igreja Presbiteriana de Pajuçara, de Chorozinho, de Meruoca, de José Walter, das tuas congregações que estão espalhadas em Taitinga, Barreira, Pacajus. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana em todo o Brasil. Pastores, conselhos, o Senhor venha fortalecer a tua igreja no homem interior, na plenitude do Espírito Santo. Que o Senhor esteja conduzindo a sua igreja nesses dias de tribulações. Que o Senhor esteja dando sabedoria, compreensão e discernimento para confiarmos nesse Deus onipotente, todo-poderoso, que conhece nossas vidas intimamente e que responde às nossas orações. Conforta as famílias atribuladas, conforta as famílias enlutadas, conforta, Senhor,
os lares atribulados deste dia. Abençoa cada família que ora conosco, que clama ao Deus vivo, que adora ao Senhor Todo-Poderoso. Deus abençoe cada vida. Nos abençoa, Senhor. No nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e glória, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Recebamos a bênção, amados irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado e feliz na presença de Deus. Amém. Deixa